Olá, querida família! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, trazer algumas informações que são extremamente importantes para que a gente continue caminhando, né, e avançando em relação ao desenvolvimento dos nossos alunos, né, nos seus filhos, e que para nós é extremamente importante porque vocês têm sido essa nossa ponte para poder acessar as crianças. Então a gente sabe que quanto mais próximo nós estivermos, mais efetiva se torna a aprendizagem, né? E consequentemente os resultados são inúmeros. Eu queria conversar com vocês sobre os objetivos que desde segunda-feira vocês têm recebido, objetivos da semana, e eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso, porque nós decidimos compartilhar com vocês justamente por entender que agora vocês estão aí à frente desse trabalho e que sem alguns conhecimentos acabam não valorizando certas atividades, que é algo que eu tenho percebido, as professoras também têm percebido e tem nos causado algumas preocupações. Então, os objetivos são para que vocês comecem a correlacionar a atividade com o objetivo. Por quê? Eu tenho percebido que tem muitas famílias que têm tido muito apego em atividades de registro, as atividades impressas que foram entregues para vocês. E às vezes não deixam ou então não se sintam tão importantes em relação às atividades espontâneas de desenho, reconto, movimento, né, música. E eu queria chamar a atenção de vocês aqui, porque a educação infantil não é papel e recorte, não é registro de papel, até porque existem outras habilidades que vão fazer com que a criança alcance essa habilidade que é tão esperada, porque é o que a gente consegue comparar. Então, eu vejo a ansiedade de vocês e que é natural, porque a gente consegue perceber que a criança está aprendendo quando ela começa a ler, quando ela começa a escrever, quando ela consegue escrever um número. Mas é importante que vocês saibam que a aprendizagem na educação infantil, ela acontece por etapas. A criança precisa ter algumas habilidades para que então ela alcance a leitura. Ela precisa, é como se fosse pré-requisitos para ela alcançasse uma habilidade maior. Então, por exemplo, você às vezes cobra dando muitas atividades para a criança escrever porque ela ainda não consegue escrever da forma certa, mas você esquece que para ela poder desenvolver a habilidade de escrita no papel, ela precisa dominar o próprio corpo. Então, não vai adiantar nada você colocar a criança para escrever, se você não deixar ela criar a habilidade de dominar o próprio corpo. Se ela não domina o próprio corpo, como que ela vai dominar a própria mão? Então, é extremamente importante que vocês percebam quais são os objetivos daquela semana e por que a professora escolheu aquela atividade. E foi pensando nisso que eu resolvi fazer alguns vídeos para poder ajudar vocês a perceberem as necessidades e as habilidades que as crianças precisam ter, né, para poder chegar naquela habilidade fim que vocês percebem, que é a leitura e a escrita. Então, a partir da semana que vem, eu vou começar a mandar vídeos, 2 vídeos por semana, com orientações e dicas, né, de atividades que vocês podem fazer para que a criança consiga alcançar essa habilidade. Então, mãezinha, paizinho, quando for alguma atividade direcionada pela professora que exige movimento, circuito e atividade que exige o movimento dela, uma dança, um reconto, alguma coisa que não está direcionada no papel, e se você não tem tempo e tiver que escolher entre atividade de movimento e atividade de papel, escolha a atividade de movimento. Né? Até vocês conseguirem compreender e ter essa percepção da necessidade, que a gente vai começar a mandar os vídeos semana que vem, é importante que vocês então saibam escolher. Hoje eu consigo fazer a de movimento, dê prioridade para de movimento para depois ela fazer a de registro. É extremamente importante que ela consiga viver, né, todas as fases que talvez ela conseguiria somente na escola. Porque a gente sabe que é na escola que a criança tem mais oportunidade de vivenciar experiências, né, enriquecedoras, onde vai proporcionar um desenvolvimento global, integral da criança, desde o pensar, o falar, o agir, né, em entender o que foi pedido, né, processar a informação, responder, né,
aquela ação de forma significativa, começar a ressignificar e a compreender o mundo à sua volta. Então a gente sabe que a escola tem esse papel fundamental. Mas agora nós vamos precisar, né, do apoio de vocês para que o ambiente que vocês proporcionarem para a criança seja enriquecedor também. Eu sei que não tem como reproduzir a escola em casa e esse nem é o nosso intuito. Nosso intuito é oferecer ferramentas e orientações para vocês, né, informações importantes, para que vocês consigam proporcionar pelo menos aquilo que é essencial para desenvolver as habilidades principais que são exigidas para aquela faixa etária, né, para cada turma. E foi pensando nisso que eu resolvi gravar vídeos explicativos, de orientações, principalmente para que vocês possam medir o conhecimento das crianças e como auxiliar ela na construção dessas habilidades que são pré-requisitos para a alfabetização, né, que são trabalhados diariamente na escola. Então é importante que vocês acompanhem esses vídeos e eu já quero deixar aqui também o canal aberto para que vocês me mandem sugestões, né, principalmente das principais dúvidas que vocês têm, o que vocês querem que eu fale para vocês. É como se fosse uma reunião pedagógica, quando vocês vêm até mim e falam, olha, eu preciso de ajuda nisso, eu tenho sentido uma dificuldade maior nesse ponto, porque assim eu vou conseguir dar um retorno positivo para vocês. O meu intuito é que as crianças consigam ter em casa o apoio muito rico a ponto de que eles não sintam tanto prejuízo, que eles não tenham tanto prejuízo. Porque a gente sabe, ou melhor, a gente não sabe quando é que a gente vai voltar. Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar junto em equipe, menos prejuízo as crianças terão, né? E quando chegar o final do ano, nós vamos suspirar, dar aquele... né? Conseguimos, vencemos, superamos as barreiras e juntos nós conquistamos aí aquilo que é mais importante e que nada no mundo tira, né? Que é a aprendizagem. Seja para você, pai, como lidar com o seu filho, como ensinar o seu filho, como ajudar o seu filho, participar desse processo de construção, né? E nós, escola, de termos oferecido todas as ferramentas para vocês conseguirem, né, alcançar. Então é extremamente importante que vocês me comuniquem. Vou deixar depois também quais são os horários que vocês conseguem conversar comigo. Mesmo de casa, a gente vai mantendo um contato que eu acho extremamente importante. Fisicamente é impossível, mas ainda bem que nós temos as tecnologias para poder nos auxiliar nesse momento. Então, desde já, eu já agradeço a disponibilidade de vocês, parabenizo pelo empenho, dedicação. E o que a gente precisa agora é acertar ponteiros para a gente ter sucesso, né? E o nosso sucesso são esses pequeninos aí que nos dá tanto orgulho, né? Cada conquista é uma comemoração diferente, né? Então não é... Agora é o que a gente precisa, o quê? Alinhar ponteiros, acertar as metas, entender algumas coisas que até então não eram tão essenciais para vocês, mas que agora se tornaram essenciais, que é qual que é o processo, né, de aquisição de algumas habilidades e como que funciona então o desenvolvimento infantil. E aí eu vou estar aqui para poder auxiliar vocês, tá bom? Um beijo, tenham um ótimo final de semana. Se vocês precisarem de mim, vocês podem me mandar mensagem, que assim que possível eu respondo, tá bom? Um grande beijo para vocês e para os pequenos um abraço muito, 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 muito forte da tia Leninha. Até mais!